Orando, convido vocês a fecharem os seus olhos e a pedir para que Deus fale com vocês nessa manhã. Convido vocês também a confessarem os seus pecados e a pedir para que Deus nos perdoe. Peço para que você faça a tua oração enquanto eu faço a minha, porque da mesma forma eu preciso ouvir a voz de Deus, eu também necessito do perdão e da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Senhor Jesus, eu quero neste momento te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos acesso à tua palavra. Queremos te agradecer pelo teu Espírito que se faz presente em nosso meio e orienta os nossos corações, a nossa mente de acordo com a tua vontade. Mas te peço perdão pelos meus pecados. Sei que sou falho, fraco, pecador. E se não for a tua misericórdia sobre a minha vida, eu não sei o que seria de mim. Apenas sei que já nem estaria mais aqui, porque é a tua graça que me sustenta, é a tua graça que me dá vida, é a tua graça que me faz respirar. Por isso eu te peço perdoe os meus pecados e me oriente, para que cada dia mais eu seja um pouco mais parecido com Cristo. E clamo ao Senhor para que o Senhor, neste momento, use a tua palavra para fazer isso em mim e na vida dos meus irmãos. Clamo para que o Senhor fale através de mim, apesar de mim e muito além de mim. E não permita que eu atrapalhe o teu falar, que eu atrapalhe o teu espírito, mas que a tua graça tenha liberdade para ministrar aos corações o teu querer. Fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós hoje daremos sequência à nossa minissérie de mensagens preparados para partir. Tem a projeção aí, tá? Na tela. Isso, obrigado. Preparados para partir 2, o retorno. Na verdade, é a continuação da mensagem da semana passada. Nós começamos a refletir sobre este tema e tratamos a primeira parte daquela parábola de Mateus, que a gente vai ver logo mais. E tratamos este primeiro ponto sobre como estar preparados para partir. E hoje nós vamos tratar a segunda parte. Nós, muitas vezes, nos esquecemos que somos mortais. Nós, muitas vezes, esquecemos dessa realidade do fim. E pouco falamos sobre este assunto. E fato é que, por mais que saibamos que o fim chegará, seja o fim dos tempos, ou seja, o nosso fim, pouco tratamos sobre este assunto, pouco falamos sobre ele. E por conta disso, como uma consequência lógica, muitas vezes vivemos como se nunca fôssemos morrer e morremos como se nunca tivéssemos vivido. Eu coloquei como subtítulo deste tema que estamos tratando a seguinte frase que tem um intuito, que tem um objetivo de nos fazer refletir. A frase é a seguinte: aqueles que chegam pensando que nunca irão partir, partem como se nunca tivessem chegado. O objetivo dessa frase é nos alertar para a necessidade de considerar o nosso fim. Porque quando repensamos a nossa vida na perspectiva de seres humanos finitos e mortais, tudo é ressignificado. Toda a nossa existência, todas as nossas ações, todo o nosso ser, ele é reformulado. Porque partimos do princípio que nós temos um fim. Que enquanto seres humanos terrestres, nós somos mortais. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que em muitos momentos ela tem este papel de nos alertar para o nosso fim. Isso é desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. A gente vê por meio da vida dos profetas, a gente vê por meio de conselhos como escritos em Provérbios e Eclesiastes, verdades, mensagens que abrem os nossos olhos e nos despertam com a seguinte mensagem: nós somos mortais e precisamos aprender a contar os nossos dias, para que a gente chegue no final da nossa vida e diga, valeu a pena viver. A Bíblia como um todo, em vários momentos, traz essa mensagem. E o texto que nós estamos usando nessa minissérie de mensagens tem exatamente este objetivo.
nos alertar sobre o fim, nos preparar para o fim. Como disse na semana passada, apenas fazendo uma revisão rápida daquilo que conversamos semana passada, o texto que nós vamos refletir se encontra em Mateus capítulo 25 e a parábola que está do verso 14 até o verso 30. A parábola que nós estamos usando aqui é a parábola dos talentos. É aquela parábola de um senhor que vai sair de viagem e chama os seus servos para uma conversa. Ele fala: olha, eu estou saindo de viagem e eu vou deixar na mão de vocês alguns talentos. Você, primeiro servo, eu vou deixar 5 talentos. Você, segundo servo, eu deixarei 2 talentos. Você, terceiro servo, eu vou deixar 1 talento. A cada servo ele deixa um talento de acordo com a capacidade de cada um. Ele sai de viagem, quando ele sai de viagem, os 2 primeiros servos aplicam estes talentos, trabalham com estes talentos e multiplicam os talentos recebidos da parte de Deus. O último servo, ele enterra o talento, ele esconde o talento, e quando o Senhor retorna, ele apresenta este talento ao Senhor. O Senhor, na prestação de contas, recebe o dobro do primeiro servo, o dobro do segundo servo, e deste servo recebe a mesma quantia. Aos 2 primeiros servos, ele fala: olha, vocês foram servos bons e fiéis, sobre o pouco que vocês foram fiéis, sobre o muito eu colocarei vocês. Entra na minha felicidade. Você, servo que não trabalhou com aquilo que coloquei em tuas mãos, você é um servo mau, você é um servo preguiçoso, você é um servo inútil. Portanto, afasta-se de mim para o fogo eterno, onde há choro e ranger de dentes. Esta é a história da parábola, que está em Mateus capítulo 25, verso 14 até o verso 30. Lembrando aqui, ainda a título de revisão, este trecho, esta parábola, ela se encontra dentro de um bloco de ensino, que começa no capítulo 24 e termina no final do verso 25. Nesse bloco de ensino, Jesus está nos trazendo a lição de como será o fim. E ele inicia esse bloco de ensino dele lá no começo do capítulo 24, dizendo os sinais do fim. Olha, no final dos tempos, haverá nação contra nação, haverá terremotos, o amor de muitos vão se esfriar, pai se levantará contra filho, filho se levantará contra os pais. Quando isso estiver acontecendo, fiquem espertos, porque o fim está chegando. Ele não apenas diz os sinais do fim, mas ele também diz como vai ser o fim. Olha, o sol vai escurecer, a lua vai se apagar e os corpos celestes, as estrelas vão cair. Não apenas diz como vai ser, mas diz quando vai acontecer. E aí ele diz: olha, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe quando vai acontecer. E aí, ele termina este bloco de ensino dizendo o que fazer frente a essa realidade do fim. Olha, já que o fim é uma realidade, já que o fim é um fato, eu quero dizer para vocês que mesmo não sabendo quando ele vai acontecer, vocês têm de saber o que fazer. E aí ele vai dizer no capítulo 24, verso 44, estejam preparados. E acredito que a pergunta que nasceu na cabeça dos discípulos, daqueles que estavam ouvindo Jesus, é como nos preparar, Jesus. E então Jesus vai dar a estes homens uma ilustração, um exemplo do que é estar preparado, do que é estar pronto. E então ele vai contar 2 histórias. A história das 10 virgens, a parábola das 10 virgens, e depois a parábola dos talentos. Ambas servem para nos ensinar o que é estar preparado e o que é vigiar. Quando nós, na semana passada, refletimos sobre a primeira ação necessária para nos prepararmos, nós descobrimos que a primeira ação necessária para estarmos preparados é compreender o valor do talento que Deus nos deu. Entender de maneira clara, objetiva, quão precioso é aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. E aí eu falei que na verdade o que Deus tinha colocado em nossas mãos, estes talentos no texto significa, é a nossa responsabilidade de cuidar de pessoas com o amor de Jesus e da mesma forma que Jesus cuidava. É isso que Deus colocou em nossa mão, é isso que Jesus confiou em nossas mãos. Este é o nosso talento, cuidar de pessoas com o amor de Jesus e da mesma forma de Jesus. Esta é a preciosidade. E é isso que temos de trabalhar para multiplicar, espalhar este amor, espalhar o cuidado de Jesus. Essa é a nossa responsabilidade. Se quisermos fazer a nossa vida valer a pena, nós temos de cumprir a nossa responsabilidade, de cuidar e amar pessoas como Jesus
cuidou e amou. Hoje, cabe a nós refletir sobre a segunda lição. Quando olho para este texto, eu vejo que, se quisermos estar preparados, prontos para o nosso fim, seja o fim dos tempos, ou seja o fim da nossa existência particular, o que o texto nos ensina está lá no verso 25, no capítulo 25, verso 16 e 17. Mateus capítulo 25, versos 16 e 17. Eu vou ler do 14, tá bom? Começando do 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também, o que tinha recebido 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e o escondeu o dinheiro do seu senhor. Bom, quando eu olho para este texto e vejo este ensinamento, a lição que eu tiro, que Jesus está transmitindo aqui para os seus discípulos é: se vocês querem estar preparados, prontos para o fim, arregace as mangas e faça a sua parte. Essa é a mensagem que Jesus quer transmitir aqui. Você quer estar pronto para o fim? Arregaça a manga e faz a sua parte. Veja, é exatamente isso que o texto está dizendo. Jesus trabalha aqui uma lógica de paralelismo. Ele apresenta 2 extremos. Em um extremo ele coloca os 2 primeiros servos. Estes servos são servos que aplicam. No outro extremo ele coloca o terceiro servo. Este servo é o servo que cava um buraco em terra e esconde. No primeiro extremo ele apresenta os servos que ganham o dobro. No outro extremo é o servo que não aumenta os talentos. No primeiro extremo você tem os servos bons e fiéis. No outro extremo você tem o servo mau, negligente e inútil. No primeiro extremo você tem ali os servos que são colocados sobre o muito, e no outro extremo você tem aquele servo que tudo que tem é tirado. No primeiro extremo nós temos aqueles que participaram, que são colocados para participar da alegria do seu Senhor, e no outro extremo nós temos aqueles que foram lançados nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Conclusão: servo 1 e 2 são servos preparados. Servo 3 é o servo que não está preparado. Algo que é interessante neste texto é que, mesmo estes servos sendo colocados em extremos opostos, eles começam em condições iguais. Eles partiram do mesmo ponto, porém tiveram finais, destinos totalmente diferentes. Aí você pode falar: não, eles não tiveram o mesmo começo, porque um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos, outro recebeu 1 talento. Fazendo uma conversão para os nossos dias aqui naquela continha que fizemos na semana passada, um recebeu 258 mil reais, outro recebeu 516 mil reais e outro recebeu 1.290.000 reais. Então não é uma diferença muito pequena, é uma grande diferença. Mas se nós olharmos na perspectiva da capacidade, eles partiram do mesmo ponto. O que o texto diz? Que o Senhor entregou a cada um conforme a sua capacidade. Todos receberam de igual forma os talentos de acordo com a sua capacidade. Partiram do mesmo ponto. Então, o que os tornaram tão diferentes? O que fizeram com que essas pessoas que partiram de um ponto comum tivessem finais diferentes, a ponto de um ser lançado em um lugar de choro e ranger de dente e outros serem colocados em um lugar de alegria? O que fez com que uns fossem considerados como preparados e o outro como despreparado? A conclusão que chego é que o diferencial foi essa atitude de arregaçar as mangas e fazer a parte. É isso que o texto nos diz. A palavra aqui que é usada nesse verso 16, que os 2 primeiros servos saíram e aplicaram, no grego é trabalhar, é agir, é executar, é estar engajado. Em outras palavras, eles receberam do Senhor os talentos, eles receberam do Senhor aqueles valores, aquela quantidade, e saíram e foram trabalhar. O ensinamento que Jesus quer nos trazer para hoje é:
pegue a responsabilidade que eu coloquei em tuas mãos de cuidar de pessoas, de amar pessoas, de se engajar nessa missão que eu te chamei para fazer parte, e faça a sua parte. Hoje, não é amanhã, porque amanhã você não sabe o que pode acontecer. E o que vai fazer a sua vida valer a pena é o quão engajado você está nessa obra, de cuidar de pessoas com o amor de Cristo e da forma de Cristo. É isso que vai fazer a tua vida ter sentido. É isso que vai fazer toda a sua existência ter valor. É o quão engajado eu estou nessa obra. É a forma como eu arregaço as minhas mangas e faço a minha parte. Eu quero considerar este ensinamento com o ensinamento que está lá em Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, que diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, fazer conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esses dois textos estão conversando. Eles falam o que o primeiro texto trata como capacidade, o Eclesiastes está tratando como força. O que o primeiro texto vai apresentar como um dia de encontro com o Senhor, o texto de Eclesiastes vai chamar o dia da tua morte. Mas todos têm a mesma mensagem. Deus conta contigo na obra dele. E nesta obra nós não podemos ficar aquém. É para fazer conforme as nossas forças. Não é para você se matar também. Não é para você ir além das suas forças. Mas também não é para você ficar aquém. Este texto nos chama para romper uma lógica de consumismo que entrou pelos portões da igreja. Que nós estamos aqui para ser servidos. Não! Nós somos discípulos de Cristo. E por que Cristo veio ao mundo? Por que Cristo veio ao mundo? Para servir. Ora, se Cristo veio para servir, se somos imitadores de Cristo, nós temos que servir. Nós não estamos aqui sentados nesses bancos da igreja para ser servidos. Nós estamos aqui sentados no banco dessa igreja para aprender como servir melhor, como servir aos moldes de Cristo. É para isso que o Senhor nos colocou aqui, é para isso que Ele nos chama. E muitas vezes nós usamos algumas desculpas para não servir. E essa é uma reação que aquele terceiro servo também teve. Usar desculpas. Por que não usou o talento? Veja quais foram as desculpas que ele usou. Verso 24 do capítulo 25. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, e que colhe onde não plantou e que junta onde não semeou. Eu interpreto esse texto aqui como uma baita de uma desculpa. Fala assim, olha, e aí eu acho que essa desculpa é composta por duas faces. A primeira face é: o Senhor é bom o suficiente, sabe? Eu não preciso fazer minha parte. Se o Senhor colhe até onde não plantou, por que eu vou plantar? E a outra é: Senhor, eu não sou tão bom quanto o Senhor. Eu não sou tão potente quanto o Senhor, então, sabe, por conta disso eu achei melhor enterrar. E essa é uma desculpa que muitas vezes nós damos para não servir o Senhor. Ah, Deus não precisa de mim. De fato, Ele tem os meios dele, mas Ele nos chama para participar. E nós temos essa oportunidade, nós temos essa responsabilidade. E a desculpa: nós não somos tão bons assim, eu preciso arrumar algumas áreas da minha vida para eu começar a servir, sabe? Não dá ainda, eu preciso aprender mais um pouco sobre isso, sobre aquilo. Meus irmãos, Jesus chamou 12 discípulos que estavam crus na fé. E vamos lá, vamos caminhar comigo, vamos começar a servir comigo. E quando a gente olha para a história como um todo, desde o Antigo Testamento, a gente vê o Senhor chamando pessoas que não eram tão boas quanto a gente pensa. Você pega Moisés. Moisés não era um cara. Ele tinha na ficha dele ali um homicídio. Era um cara meio medroso. Mas o Senhor chama ele. Quando a gente olha para a história de Gideão, o Gideão era fruto, pertencia à menor tribo, pertencia à menor família, e da família ele era o menor. Aí ele chama Gideão para montar um exército. E aí, para ajudar ainda esse complexo de inferioridade de Gideão, ele fala: não, Gideão, você não vai com um exército muito grande não, eu quero só 300. Aí fechou o combo. Ele é o menor, ele faz parte da menor tribo, da menor família, ele é o menor da família dele, e ele possui agora o menor exército. Mas o que é mais interessante? Ele tem uma das maiores vitórias. Quando a gente olha para a nação de Israel, ela começa como um povo de uma família.
Era a menor nação, a nação mais fraca, e o Senhor escolhe essa nação, para que por meio dela, grandes coisas acontecessem. Sabe, tudo isso vocês não conseguem fazer. Vocês conseguem fazer um ponto de contato de uma história com a outra? É Deus pegando coisas pequenas para realizar coisas grandes, para que a gente tenha consciência que os milagres que acontecem não são frutos da nossa potencialidade, mas é da obra do Senhor que age por meio de nós. É para que a gente tenha consciência que é o Senhor que é grande, não nós somos grandes. Portanto, quando o Senhor te chamou, Ele sabia que você era pequeno e Ele te chamou por conta disso. Ontem na verdade, ontem, a gente teve uma vigília aqui na nossa igreja, de sexta para sábado. E teve um momento que foi muito interessante. Era a parte que os jovens estavam conduzindo, e aí o Vitor abriu a oportunidade para que as pessoas compartilhassem um motivo de gratidão a Deus pela vida da Igreja Batista do Ipiranga. E aí as pessoas começaram a contar como conheceram a Cristo e como as suas famílias foram transformadas por meio dessa igreja. E os testemunhos foram maravilhosos. E olha que interessante o que nós ouvimos naquela noite. Eu agradeço a Deus, porque eu estou aqui nessa igreja, porque um dia, uma garotinha do colégio da minha filha entregou um convite para ela de musical. E por conta disso, hoje eu e minha família estamos aqui na igreja. Uma criança entregando um convite por dois colegas de uma família. Aconteceu aqui. Um outro testemunho que a gente ouviu é, olha, eu me senti tocada por Deus, eu me senti acolhida por Deus nessa igreja, porque um dia no meio do culto, uma irmã sentou do meu lado e perguntou para mim se ela podia orar por mim durante aquela semana. Uma coisa pequena. Mas essa ação daquela irmã influenciou na vida de uma família, na história de uma família. Uma outra história que ouvimos aqui foi, olha, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, porque um dia um irmão daqui dessa igreja foi visitar minha filha que estava no leito de morte, e ela falou para ele que ela queria comer um pastel. No dia seguinte ele foi, comprou um pastel e trouxe para minha filha. A minha filha faleceu, mas eu pude sentir o amor de Deus por meio da vida desse irmão. Coisas pequenas que geraram grandes transformações. Por que isso aconteceu? Porque pessoas arregaçaram as mangas e fizeram sua parte. Portanto, desculpa, eu não sou tão bom assim para fazer parte do time de Deus. Usando aqui o português mais popular, não cola. Essa desculpa não tem aderência. Um português mais clássico. Deus te chamou sabendo das suas fragilidades, sabendo das suas limitações. Ele quer te ajudar a evoluir, a crescer, mas Ele vai fazer isso no meio da obra. É na caminhada, nós somos conhecidos como o povo do caminho. E é neste caminho que Ele vai moldando a sua vida. Portanto, não tem desculpa para não fazer parte do time de Deus. Não tem desculpa para você não arregaçar suas mangas e começar a fazer a tua parte. Outra desculpa que muitas vezes nós usamos para não arregaçar as mangas e fazer a nossa parte é o medo. A gente muitas vezes é medroso. Nós muitas vezes somos medrosos. Isso aconteceu também com o terceiro servo. Verso 24. Por fim, veio o que tinha recebido um talento, e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, que junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Muitas vezes a gente tem medo. Muitas vezes o que nos impede de arregaçar as mangas e começar a fazer parte da obra do Senhor, de assumir a nossa responsabilidade de cuidar de pessoas, é o medo. É o medo de assumir responsabilidades, é o medo de ter conflitos, é o medo de se machucar, é o medo de machucar o outro, é o medo de não dar conta, é o medo de perder o tempo de descanso e o tempo de lazer, é o medo de perder a família e é o medo de errar. Eu falo isso porque muitas vezes estes medos também batem em minha porta. Mas quando a gente olha para este texto aqui, algo que nos impacta, uma verdade que nos é dita aqui é: não deixe o medo te parar. Tem uma frase do Tiago Brulha que diz o seguinte: eu não parei de sentir medo, mas não deixarei o medo me parar. Sabe, muitas vezes o medo vai bater na nossa porta, mas não deixe esse medo te parar não. Sabe, confie em Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que nos ama. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável.
Portanto, se Ele está te chamando para a obra dEle, se Ele está te chamando para cuidar de pessoas, se Ele está te chamando para fazer diferença na sua família, no seu trabalho, para você testemunhar do amor dEle, para você assumir compromissos, não tenha medo, porque o nosso Deus te ama e Ele quer o teu bem. Se Ele está te chamando é porque isso vai fazer bem para você. O nosso Deus não quer que você seja um homem ou uma mulher bomba. Ele não quer que você se exploda. Ele quer trabalhar para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento. Portanto, se engajar nesta obra é algo que vai nos fazer crescer. Se você perguntar para mim, qual foi o lugar onde tive os meus maiores conflitos e os meus maiores problemas, a minha resposta vai ser na obra de Deus. Com certeza. Mas se você me perguntar qual foi o lugar onde eu mais cresci, a resposta vai ser na obra de Deus. Se você me perguntar qual foi o lugar onde eu tive as minhas melhores experiências e as minhas maiores alegrias, a resposta vai ser na obra de Deus. Quando somos chamados para essa obra, nós não temos a garantia que não teremos problemas, que não teremos conflitos. Vamos ter muitos problemas, vamos ter muitos conflitos, porque nós erramos. E nós erramos contra o outro erra contra a gente também. Mas neste contato, às vezes neste atrito, nós somos aperfeiçoados. Assim como o ferro afia o ferro, nós afiamos o nosso irmão. Se você não quer problema, se você não quer conflito, fique sentado no banco. Agora, se você quer crescer, se você quer viver o Evangelho de verdade, arregace as mangas e faça a sua parte. Meus irmãos, isso que é o Evangelho. E o desfecho dessa história é algo que, para mim, é muito triste. Aquele servo que enterrou o talento, ele é intitulado como servo mau. A palavra mau aqui no grego não é apenas alguém ruim, mas é alguém que trabalha contra. E aqui está uma grande verdade. Que quando nós não fazemos a nossa parte, nós estamos trabalhando contra o reino de Deus. Isso é algo muito sério. Nós estamos desconstruindo, nós estamos puxando para o lado contrário. Sabe por quê? Porque nós somos representantes de Cristo. As pessoas olham para nós e se perguntam, é assim que Cristo age? E quando vem em nós a apatia, quando vem em nós o comodismo, eles vão falar, é assim que Cristo age. Portanto, é ponto contra, é gol contra no time de Deus. E somos intitulados servos maus, pessoas que trabalham contra. Platão tem uma compreensão que nos ajuda e que conversa muito sobre isso que está sendo dito aqui no Evangelho. Para Platão, bem é o poder que preserva e sustenta. Em contraposição, mal é o poder que estraga e destrói. Não tem meio termo. Ou nós estamos construindo e sustentando, ou nós estamos destruindo, ou nós estamos corroendo. Portanto, a palavra de Deus, quando traz para nós este exemplo, essa parábola, nos ensina que, se quisermos estar prontos para partir, nós precisamos compreender o valor do talento que o Senhor confiou em nossas mãos. Compreender a importância de cuidar de pessoas com o amor de Cristo e da forma de Cristo. Saber que isso é valiosíssimo, que nós não podemos desprezar. E compreendendo este valor, a segunda atitude é fazer a nossa parte. E compreendendo este valor, a segunda atitude é fazer a nossa parte. A pergunta que faço é, você está pronto para partir? O que é o mais importante para você na tua vida? Tem sido essa responsabilidade de cuidar de pessoas? Toda a sua ação, todo o seu pensamento, toda a sua vida religiosa, toda a sua vida profissional, sua vida familiar, tem girado em torno deste pilar, cuidar de pessoas como Jesus cuidou e amar pessoas como Jesus amou? Se não, pessoas como Jesus amou? Se não, você não está pronto para partir. A segunda pergunta é, você tem feito a tua parte? Ou vai chegar no final da tua vida e você vai falar, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito melhor.
Se você não tem arregaçado a manga e não tem feito a sua parte, você também não está pronto para partir. E eu quero terminar esse nosso tempo de reflexão com uma história que aconteceu nos Estados Unidos com o presidente John Kennedy. Quando John Kennedy assumiu o seu mandato, no dia 25 de maio de 1961, ele fez o seguinte discurso: eu acredito que esta nação deve comprometer-se em alcançar a meta antes do final desta década, de pousar um homem na Lua e trazê-lo de volta à Terra em segurança. Essa foi a meta, o alvo, a missão que o presidente John Kennedy colocou logo no início do seu mandato. No dia 20 de julho de 1969, a imprensa do mundo inteiro estava com suas lentes voltadas para os Estados Unidos, porque eles estavam colocando o primeiro homem na Lua. E toda a imprensa lá, todos com os olhos fitos para o lançamento, e de repente John Kennedy sai e vai ao banheiro. Quando ele chega no banheiro, ele vê um faxineiro cantando e limpando aquele banheiro. E ele pergunta para aquele faxineiro: a nave está prestes a sair para ser lançada e você não está lá. O que você está fazendo aqui limpando esse banheiro? Ele falou: senhor presidente, sabe o que eu estou fazendo neste banheiro? Eu estou ajudando a colocar o primeiro homem na Lua. Aquele homem sabia o seu lugar naquela missão, naquela meta, naquele objetivo da nação. Ele sabia que aquela parte que ele estava fazendo era importante para o todo. A pergunta que faço é: nós sabemos a nossa parte? Nós estamos contribuindo para a missão que o Senhor nos colocou, que não é apenas colocar um homem na Lua, mas é gerar transformação de vida, é trazer o céu para a terra, para o coração dessas pessoas, levar essas pessoas ao céu. Nós compreendemos a nossa parte, estamos fazendo a nossa parte. Se nós estamos fazendo, estamos prontos para partir. Se isso não está acontecendo, é necessário um ajuste de rota. Lembra que falei no começo? Sabe por que o Senhor nos chama a atenção para o fim? É para nos despertar para a forma como nós estamos agindo, e porque considerar o fim realinha as nossas ações é aquilo que nós somos. Este é o objetivo. E a pergunta que vem para nós é exatamente esta: eu tenho cumprido a minha parte no reino de Deus? Ou tenho sido apenas um espectador? Eu quero convidar todos a fecharem os seus olhos agora e nós vamos orar. E eu quero que você faça neste momento não orações vãs repetições. Eu quero que você tenha um diálogo franco, direto e objetivo com Deus. Eu não sei o que o Espírito Santo está falando no teu coração, do tipo: olha, eu tenho falado com você que eu quero te usar, que eu quero te servir, eu tenho já despertado você nessas áreas e você está renunciando, você está dizendo que não quer, você está relutando. E aí, o que você vai fazer agora? É a estas palavras do Espírito Santo ao teu coração, neste momento, eu quero que você responda com uma oração. Senhor Jesus, nós queremos neste momento te agradecer pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos desperta das muitas ilusões que muitas vezes vivemos aqui na terra. E com a tua palavra, o Senhor abre os nossos olhos para aquilo que de fato é real, para aquilo que de fato é verdadeiro. Por isso, em nome de Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos para que o Senhor nos ajude, Pai, a fazer a nossa parte. Para que o Senhor nos dê a sabedoria, a coragem, que o medo não nos trave, que o nosso senso de inconformidade não nos trave, mas que isso nos motive a estar mais perto de Ti, buscar mais o Senhor e nos engajar a Tua obra, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos estar prontos para partir quando o Senhor nos chamar. Em nome de Jesus, ajude-nos a contar os nossos dias, para que a gente não desperdice a nossa vida aqui na terra. Que possamos usar estes
deste pouco tempo que temos aqui nesta terra, para o louvor, honra e glória do Teu nome. É essa oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um bom domingo. À noite nós teremos a nossa celebração. São todos convidados. Começa às 19 horas. E amanhã, o piquenique. E começamos as nossas programações de aniversário. Deus abençoe a todos. Uma oração silenciosa. Estamos juntos.